O anticristo, segundo as escrituras sagradas, exercerá um governo tirano e cruel. A Bíblia Sagrada nos diz que ele se oporá a tudo que se chama Deus e se adora. Será um tempo difícil no governo do anticristo. Um documento intitulado Os Tempos do Anticristo, provavelmente do primeiro século, aborda da seguinte maneira: os tempos do anticristo é, em parte, uma reformulação e ampliação do prefácio do Elfrick ao Homilias Católica. Esse documento aparece em 3 manuscritos. São eles, chamados manuscritos Cambridge, Corpus Christi College e Bodleian Hatton. Os 2 primeiros manuscritos incorporam um longo texto sobre Simão, o Mago, como descrito na Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, lá por volta do capítulo 9, que mostra sua disputa com os apóstolos Pedro e Paulo em Roma, como uma ilustração do tipo de maravilhas que o anticristo deve realizar. Ou seja, são milagres, prodígios e sinais miraculosos. É provável que o exemplo seja uma interpolação de Escriba, e Beturum omite isso de sua edição da homilia. Você está preparado para entender este conteúdo, um conteúdo impactante que vem para os nossos dias ou até mesmo posterior aos nossos dias? Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Este conteúdo irá despertar com certeza a tua curiosidade e a tua espiritualidade. Você está preparado? Então vamos lá. Assim ficou registrado neste documento. Amados, é muito necessário para nós estarmos conscientes do terrível tempo que está chegando. Agora será muito rapidamente o tempo do anticristo, a quem podemos esperar e também prontamente saber, e esse tempo será o tempo mais terrível que já existiu desde que este mundo foi criado pela primeira vez. Mesmo sendo ele um demônio, ainda assim entrará no útero de uma virgem e virá ao mundo perceptível, nascendo no corpo de um homem humano. Mas somente Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Já o anticristo será verdadeiramente um demônio no corpo de um homem. Por meio de Cristo veio socorro e conforto a toda a Terra-média, e através do anticristo virá, preste atenção nesta explanação, e através do anticristo virá o maior terror e a maior aflição que já aconteceu desde a fundação do mundo. E toda a humanidade pereceria no engano imediatamente se Deus não encurtasse os dias do seu domínio. Veja que esta explanação ela tem ligação com textos sagrados dentro do Evangelho. Mas Deus encurtará os seus dias por causa daqueles que são escolhidos por Ele e a quem Ele salvará. E, no entanto, durante o tempo em que Ele existir, Ele fará tanto mal como nunca antes. É tenebroso o conteúdo que estamos abordando por este canal. Ele irá desviar cada pessoa da crença correta e afastará elas do cristianismo. Ele irá seduzi-los para seus ensinamentos falsos, se puder. E Deus permitirá que ele haja assim por um certo tempo, por causa de 2 coisas. Uma é, primeiro, que as pessoas daquele tempo estarão tão arruinadas pelo pecado e pelo apego ao mundo material que muitos daqueles, sem saber, já o estarão seguindo e serão bem merecedoras que o diabo as tente abertamente. Veja que o conteúdo abordado por este documento está totalmente ligado aos dias odiernos e à sociedade atual.
Segundo, é que Deus quer que aqueles que são os abençoados e que perseveraram na crença correta e que resistem firmemente ao diabo, deseja que eles sejam rapidamente purificados do pecado e do apego aos bens materiais e dos presentes enganosos do diabo, através da grande perseguição, da pobreza e através do martírio que eles então sofrerão. Pois não há ninguém que não seja pecador, e cada pessoa deverá sofrer muito, seja aqui ou em outro lugar, de acordo com o que ele ganhou por meio do pecado. E, portanto, a perseguição de pessoas boas será tão dura que elas devem ser rapidamente limpas e purificadas, antes que o grande julgamento venha. O conteúdo é para quem tem nervos de aço. Aqueles que estiverem mortos por 100 anos ou mais e que agora poderão ser bem limpos. Talvez precisemos sofrer mais severamente se precisarmos estar limpos quando o julgamento vier. Nós não temos agora o tempo que aqueles que estavam antes de nós tiveram. Cada um pode pensar o que ele quiser sobre isso. Amado povo, Deus permite ao diabo do anticristo que ele possa perseguir os homens bons, porque eles devem, como eu disse antes, serem limpos através da perseguição e depois irem limpos ao reino dos céus. Então, aqueles que acreditaram em suas mentiras e o adoraram, e a quem ele abençoou e protegeu aqui no mundo, e aqueles que ele honrou com enganosas bênçãos materiais e enganosas curas do corpo, esses deverão rapidamente perecer eternamente depois disso, e morar para sempre depois com ele no seu reino, no poço escuro do inferno. O conteúdo é para despertar a espiritualidade daqueles que querem adquirir a vida eterna e a salvação. O diabo visível fará muitas maravilhas diante dos homens e dirá que ele é o próprio Deus, e com suas ilusões enganará quase todas as pessoas. E aqueles a quem ele não puder enganar de outra maneira, ele forçará o engano pela força, e se puder, para que eles abandonem ao Cristo verdadeiro e o adorem como Deus. E se eles não fizerem isso, então eles irão sofrer grandes perseguições e também uma morte terrível. Veja que conteúdo tenebroso, um documento provavelmente do primeiro século abordando os tempos do fim ou o final dos tempos que ainda nem chegou, mas o prelúdio desses acontecimentos nós já estamos vendo dia após dia pela mídia e pelas redes sociais. Vamos continuar na descrição do documento. Ó abençoado é todo aquele que é tão firme que não enfraquece diante das perseguições. Mas certamente haverá muito poucos a quem ele não conseguirá enganar, seja por seus artifícios traiçoeiros, seja pelo terror e sofrimento que ele imporá à humanidade. Nosso Senhor, o Cristo, curou muitos daqueles que não eram saudáveis na vida, e o diabo do anticristo ferirá e adoecerá a carne daqueles que antes eram saudáveis. Ele não poderá curar nenhum, a menos que tenha ferido eles pela primeira vez. Veja o que está dizendo o documento. O diabo causará doenças em muitas pessoas que o adorarem, para depois operar a cura nesses indivíduos. O conteúdo é tenebroso. Eu vou parar um minutinho e pedir que, se você não for inscrito ainda nesse canal, se inscreva, nos ajude a fazer este canal crescer, a levar essa e muitas outras mensagens que edificam e transformam vidas.
Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Meu muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Vamos continuar. Mas depois que ele feriu uma pessoa com o mal, depois ele pode agir como se ele o curasse, para que possa enganar aqueles a quem ele anteriormente fez o mal. Ele está cheio de todo engano. Então ele enganará muitas pessoas por meio disso, porque ele, através de seus servos invisíveis, preste atenção, porque ele, através de seus servos invisíveis, ferirá a muitas pessoas secretamente e depois as curará novamente na frente das pessoas, enquanto elas estiverem olhando, para que elas vejam o que ele é capaz de fazer, mas elas não saberão o que ele fez antes. Veja que conteúdo tenebroso. Cada mal que ele puder fazer, cada um ele fará. Ele fará o fogo vir de cima, como se ele viesse do céu, e ele queimará muitos com isso, assim como outrora consumiu as posses de Jó. Mas aquele que se voltar para ele por medo do fogo, deverá habitar para sempre com ele em seu reino no inferno, em fogo eterno. É tenebroso para quem aderir a este tipo de coisa, para quem se associar ao mal. Veja, não é a minha ideia, mas é a ideia do documento intitulado Os Tempos do Anticristo. Vamos continuar. Nem eu, nem qualquer outra pessoa sei contar sobre todo o terror que acontecerá no mundo através do diabo. Então teremos grande necessidade de orar fervorosamente ao Deus Todo-Poderoso para que Ele nos proteja contra esse terror e nos fortaleça de acordo com sua vontade. E aqueles que viverem nesses tempos terão grandes necessidades de serem cautelosos e de estarem atentos às coisas que os homens do diabo costumavam fazer no passado por meio da feitiçaria. Os magos na terra do Egito fizeram muitas coisas através da feitiçaria. Moisés, por meio da força de Deus, operou muitos milagres contra eles. E assim lemos em muitos lugares que em toda parte várias pessoas foram enganadas pela feitiçaria com a ajuda do diabo. É melhor darmos agora um exemplo disso. Um dos homens do diabo já esteve em Roma e operou grandes sinais. Ele foi nomeado de Simão, o mago. Ele assediou dois famosos de Deus muito severamente. Isso foi São Pedro e São Paulo. Eles pregaram em Roma no início do cristianismo, mas o homem do diabo assediava-os e dificultava muito os ensinamentos dos servos de Deus às pessoas. Ele dizia que o que os servos de Deus estavam pregando era tudo mentira. Ele trabalhou muitas maravilhas através da feitiçaria enquanto as pessoas assistiam. Uma vez ele fez uma serpente de bronze se mover como se ela estivesse viva. E naqueles dias em Roma, as pessoas tinham feito semelhanças de imagens e aquele povo pagão, através do ensino do diabo, os honrou como Deus. Depois, através da feitiçaria, ele também fez esses dois objetos se moverem como se estivessem vivos. Veja que conteúdo tenebroso. Esse Simão, o mago, ele vai ser uma prefiguração do anticristo, como diz este documento e deste fato que aconteceu em Roma, quando Simão Mago encarou Pedro e Paulo
desafiando-os severamente e levando as pessoas a desacreditarem na pregação desses dois apóstolos. Eu vou parar por aqui e pedir que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Aguardem o próximo vídeo, que é a continuação deste conteúdo. Eu tenho certeza que ele vai mexer com a tua espiritualidade. Que Deus te abençoe em Cristo, que o Senhor abençoe a tua família. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.